Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Tomé, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Vimos o Senhor. Põe o teu dedo aqui. Precisa acreditar com os olhos, com as mãos, com o tato, com o ouvido e, enfim, com todo o nosso coração. Mesmo que a nossa fé seja pura, ela precisa ser experiência viva, concreta, palpável. O que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que as nossas mãos têm apalpado, vos anunciamos. Jesus é Deus humano, em carne e osso, e não tem outro modo de conhecer Deus a não ser por Jesus. Precisa que o nosso relacionamento com Ele também seja humano, autenticamente humano, um relacionamento que parte de um coração humano, uma fé que sai pelas mãos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato. Com sua humanidade, Jesus possibilitou a cada homem entrar em comunhão com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos hoje, na festa de São Tomé, com uma homilia do Papa Bento XVI, que apresentou os 12 apóstolos e muitas outras figuras importantes na igreja primitiva em suas audiências. Assim ele disse: Prosseguindo os nossos encontros com os 12 apóstolos, escolhidos diretamente por Jesus, hoje dedicamos a nossa atenção a Tomé. Sempre presente nas 4 listas contempladas pelo Novo Testamento, ele, nos primeiros 3 evangelhos, é colocado ao lado de Mateus, enquanto nos Atos está próximo de Filipe. O seu nome deriva de uma raiz hebraica, ta'am, que significa junto, gêmeo. De fato, o Evangelho o chama várias vezes com o sobrenome de Dídimo, que em grego significa precisamente gêmeo. Não é claro, porém, o porquê desse apelativo. Sobretudo, o 4º Evangelho nos oferece informações que reproduzem alguns traços significativos de sua personalidade. O primeiro refere-se à exortação que ele fez aos outros apóstolos, quando Jesus, num momento crítico da sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro, aproximando-se assim perigosamente de Jerusalém. Naquela ocasião,
Tomé disse aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Esta sua determinação em seguir o Mestre é de verdade exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade total a aderir a Jesus, até identificar o próprio destino com o dele e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. De fato, o mais importante é nunca separar-se de Jesus. Por outro lado, quando os evangelhos usam o verbo seguir, é para significar que para onde ele se dirige, para lá deve ir também o seu discípulo. Deste modo, a vida cristã define-se como uma vida com Jesus Cristo, uma vida a ser vivida juntamente com Ele. São Paulo escreve algo semelhante quando tranquiliza os irmãos de Corinto com estas palavras: Estais no nosso coração para a vida e para a morte. O que se verifica entre o apóstolo e os seus cristãos deve, obviamente, valer antes de tudo para a relação entre os cristãos e o próprio Jesus. Morrer juntos, viver juntos, estar no seu coração como ele está no nosso. Uma segunda intervenção de Tomé está registrada na última ceia. Naquela ocasião, Jesus, preanunciando a sua partida iminente, anuncia que vai preparar um lugar para os discípulos, para que também eles estejam onde ele estiver. E esclarece: E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então que Tomé intervém e disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? Na realidade, com esta expressão, ele se coloca a um nível de compreensão bastante baixo. Mas estas suas palavras fornecem a Jesus a ocasião para pronunciar a célebre definição: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Tomé é o primeiro a quem é feita esta revelação, mas ela é válida também para todos nós e para sempre. Todas as vezes que ouvimos ou lemos estas palavras, podemos colocar-nos com o pensamento ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco, como falou com ele. Ao mesmo tempo, a sua pergunta confere também a nós o direito, por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Com frequência nós não o compreendemos. Será que temos a coragem para dizer: Não te compreendo, Senhor. Ouve-me, ajuda-me a compreender. Desta forma, com esta franqueza, que é o verdadeiro modo de rezar, de falar com Jesus, expressamos a nossa insuficiência, a insuficiência da nossa incapacidade de compreender, e ao mesmo tempo nos colocamos numa atitude confiante de quem espera a luz e força do Senhor. Depois, muito conhecida e até proverbial, é a cena de Tomé incrédulo, que aconteceu 8 dias depois da Páscoa. Num primeiro momento, ele não tinha acreditado em Jesus, que apareceu na sua ausência, e dissera: Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos, e a minha mão no seu peito, não acredito. No fundo, destas palavras sobressai a convicção de que Jesus já é reconhecível, não tanto pelo rosto quanto pelas chagas. Tomé considera que os sinais qualificadores da identidade de Jesus são agora sobretudo as chagas, nas quais se revela até que ponto ele nos amou. Nisto, o apóstolo não se engana. Como sabemos, 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos seus discípulos, e desta vez, Tomé está presente. E Jesus interpela-o: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado,
e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé reage com a profissão de fé mais maravilhosa de todo o Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. O evangelista prossegue com uma última palavra de Jesus a Tomé: porque me viste, acreditaste. Felizes os que sem terem visto, creram. Esta frase também se pode conjugar no presente: bem-aventurados os que creem sem terem visto. Contudo, aqui Jesus enuncia um princípio fundamental para os cristãos que virão depois de Tomé, portanto, para todos nós. A última anotação sobre Tomé é-nos conservada no quarto Evangelho, que o apresenta como testemunha do ressuscitado no momento seguinte à pesca milagrosa no lago de Tiberíades. Naquela ocasião, ele é mencionado, inclusive logo depois de Simão Pedro, sinal evidente da grande importância que gozava no âmbito das primeiras comunidades cristãs. Com efeito, em seu nome foram escritos os Atos e o Evangelho de Tomé, ambos apócrifos, mas contudo importantes para o estudo das origens cristãs. Por fim, recordamos que, segundo uma antiga tradição, Tomé evangelizou primeiro a Síria e a Pérsia. Assim refere já Origenes, citado por Eusébio de Cesareia. Depois, Tomé foi até a Índia Ocidental, de onde, enfim, alcançou também a Índia Meridional. Nesta perspectiva missionária terminamos a nossa reflexão, expressando votos de que o exemplo de Tomé fortaleça cada vez mais a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Papa Bento XVI nos ajudou a compreender a figura do apóstolo Tomé, que é tão parecido com cada um de nós. Ajudados pela sua reflexão, vamos ouvir de novo o evangelho dessa festa. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Agora estamos preparados para escolher um propósito que nos ajude a viver o que o apóstolo Tomé viveu. Nos ajude a proclamar com toda a força da nossa vida: Jesus é o Senhor. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Meu Senhor e meu Deus. Paz e alegria a todos. Podemos reconhecer Jesus mais pelas suas chagas do que pelo seu rosto. Paz e alegria a todos. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar
vai.